Os pigmentos, como o próprio nome já dá ideia, são substâncias coloridas que são produzidas fora do corpo, quer dizer, a gente tem os pigmentos que são exógenos ou os pigmentos que são produzidos ali pelas próprias células, que são os pigmentos endógenos. Exemplos de pigmentos exógenos, nós temos aqui o mais comum, carbono ou poeira de carvão, que a gente vai encontrar, por exemplo, naquele ar poluído ou nas carvoarias. A tatuagem também é um exemplo de pigmento do tipo exógeno. Endógeno, produzido pelas próprias células, nós temos aqui aquele pigmento relacionado ao envelhecimento, que é o que nós chamamos de lipofuscina. Alguns autores enfatizando aí a questão da senescência também, que relacionado também ao envelhecimento celular. A melanina, o pigmento que dá coloração à nossa pele. E nós temos também a hemosiderina, um derivado da hemoglobina. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre esses pigmentos. E nós vamos começar falando sobre o carbono ou poeira do carvão, já que é o pigmento, o exógeno, o mais comum encontrado no organismo. Então, a partir do momento que o indivíduo tem um contato, por exemplo, ele convive ali em um ar completamente poluído, o que é que acontece? As partículas de carbono, elas são fagocitadas por macrófagos. E a gente consegue visualizar num pulmão, aqui representado, por exemplo, uma macroscopia de um pulmão de chimpanzé, a gente consegue observar finas pontuações negras escurecidas aqui em todo o parênquima pulmonar. Se a gente fizer um corte desse pulmão, a gente pode observar esses depósitos, esse acúmulo de carbono, tanto no interior dos macrófagos alveolares. Vamos lembrar que os macrófagos alveolares, eles ficam ali nos septos interalveolar, exatamente para defender o pulmão de qualquer agente externo, de qualquer agente invasor. Então, chegou algum agente invasor ali na área de pulmão, o macrófago alveolar ele tem essa função de realizar ali a fagocitose. Então, o que a gente pode observar aqui é uma célula, um macrófago, aqui a gente tem um núcleo dele, bem corado pela hematoxilina, e aqui, nesse tom, nesses grânulos marrom escurecido, aqui nós temos o depósito, o acúmulo do carbono ou poeira do carvão. Então, a gente pode encontrá-lo tanto no meio intracelular, como aqui também no meio intersticial, quer dizer, na matriz extracelular, a gente pode observar esses depósitos, esses acúmulos do carbono. Então, a essa situação onde a gente tem aqui os depósitos de carbono, que é uma partícula estranha, e por ser uma partícula aí estranha, nessa situação ela é inerte, não existe enzima para degradar, por exemplo, o carbono. Então, ela se mantém alojada aí em área de pulmão. Então, se esse estímulo, por exemplo, do ar poluído, ele permanece ali, se o indivíduo continua frequentando ali aquele ambiente, isso pode gerar uma doença que é o que nós chamamos de antracose pulmonar, que é a presença, olha, esse acúmulo aqui em excesso. Então, aqui mais uma vez, demonstrando o que a gente acabou de falar. Esse aqui já é um pulmão humano. Aqui, inicialmente, são duas macroscopias, um menor aumento e aqui um aumento médio. Observem que existe aquela sequência que eu falei para vocês no slide anterior, de quando há uma inalação da partícula da poeira, da inalação do carbono, há uma fagocitose desse carbono
por macrófagos alveolares e, em seguida, eles migram para os linfonodos broncoalveolares. Para quê? Porque nos linfonodos estão ali armazenados outras células de defesa, para que essas células sejam sensibilizadas, para que elas vão para o local para tentar encerrar o carbono, só que elas não conseguem, porque é um material exógeno, é um material que não existe enzima para ele vai se acumular. Então, por isso que em área de linfonodo aqui, ó, broncoalveolar, que é aqui onde a gente consegue observar área de hilo mesmo, de pulmão, tá? A gente consegue encontrar aqui nos linfonodos, eles completamente aqui escurecidos, devido ao acúmulo dessas partículas de carbono. E aqui a mesma imagem, macroscopicamente, a gente consegue visualizar os linfonodos broncopulmonares repletos aqui do carvão, né? Das partículas de carbono. Bom, um outro pigmento que é muito curioso e a gente sempre se pergunta por que a tatuagem ela é permanente, por que a tatuagem ela não sai. Isso vai muito de encontro também o que a gente acabou de falar sobre o carbono. Não existe uma enzima que degrade o pigmento que é utilizado para fazer a tatuagem, tá? Então, ela é permanente. A primeira questão que acontece é que, inclusive eu peguei esse desenho esquemático, que ele está bem didático, de um site, de um blog de tatuagem, tá? Onde a gente percebe que o depósito do pigmento da tatuagem acontece na derme. A derme é uma região onde não acontece renovação celular. Região da pele, vamos lembrar, lá da aula de histologia novamente, que acontece o processo de renovação celular é a camada mais superficial, a camada que a gente chama de epiderme. Epiderme, tecido epitelial, derme, tecido conjuntivo. Então, observe que o pigmento da tatuagem, ele é administrado exatamente em área de derme. E aqui, quando a tinta ela chega aí nessa área, vai acontecer também aquela mesma sequência que a gente falou para os macrófagos alveolares, que acontece no pulmão para o carbono. Então, você tem macrófagos teciduais, que aí a gente chama esses macrófagos de histiócitos, eles vão fagocitar essas partículas aí dos pigmentos, né, da tatuagem. Então, uma vez fagocitado, esse macrófago ele não consegue encerrar esse pigmento. Por quê? Porque não existe enzimas para degradar esse pigmento. Então, esses pigmentos eles ficam aí armazenados nesse macrófago ad eterno. No caso de tatuagens de muito tempo, chegam aí também na área na tentativa de reparo tecidual, na tentativa de cicatrização, que é uma aula também que a gente vai discutir mais à frente, fibroblastos. Então, a gente tem esses acúmulos do pigmento da tatuagem, tanto em macrófagos, como também para as tatuagens mais antigas, em fibroblastos. Falando um pouquinho agora sobre os pigmentos endógenos. E aqui a gente começa a falar sobre a lipofuscina, que é conhecida como pigmento do desgaste ou pigmento da velhice. Então, a lipofuscina ela acumula em tecidos como consequência do envelhecimento e de atrofia. Inclusive, quando se acumula muita lipofuscina em casos de atrofia, em casos quando tem uma ampla distribuição em tecido, a gente começa a chamar essa atrofia de atrofia parda. Por quê? Porque a lipofuscina, ela tem essa aparência para a gente, olha, como se fossem grânulos, nessa cor amarelada ou nessa cor meio que castanha.
que fica distribuído no interior dessas células. Ele é constituído, a lipofuscina, tanto tem uma constituição lipídica, como também uma constituição proteica, tá? E a gente vai encontrar a lipofuscina nas células que, no geral, que são células que não se dividem, são células que são senescentes, são por isso que ela é chamada, inclusive, de pigmento da velhice. Então, a gente vai encontrá-las no coração, por exemplo, nos cardiomiócitos, no cérebro, nos neurônios e em alguns hepatócitos. Uma questão que é importante a gente ressaltar que essa constituição lipoproteica é principalmente associada aí devido que a ação de radicais livres. Então, a presença de lipofuscina é um importante marcador de lesão por radical livre. Aqui essa micrografia, como já mostrei aqui os grânulos de lipofuscina, tá? Como a gente pode ver esses pigmentos castanhos, amarelados. Aqui, gente, um corte de coração, o que a gente consegue visualizar aqui essas células seriam os cardiomiócitos. Bom, um outro pigmento, que talvez esse aqui vocês já estejam acostumados, né? Porque é o pigmento que dá cor à pele, inclusive, é o pigmento que protege contra os raios ultravioletas, é a melanina, desculpa. A melanina a gente sabe que ela é produzida pelos melanócitos, que são células que nós encontramos em área de epiderme, mas a gente encontra melanina não só no melanócito não, hein, gente? Nós podemos encontrar melanina nos melanócitos, mas uma vez que ela é produzida a partir do metabolismo da tirosina, enzima tirosinase, a gente tem um depósito dessa melanina em queratinócitos. E por vezes alguns macrófagos chegam ali e fagocitam essa melanina. Então a gente pode encontrar melanina em melanócitos, em queratinócitos, e nós podemos encontrá-las também em macrófagos. Então, a gente sabe que a melanina ela tem essa pigmentação também que varia numa coloração mais acastanhada. É o que dá, o que favorece, na verdade, a pigmentação da pele. Outro pigmento bem interessante é o que a gente chama de hemosiderina. A hemosiderina ela é encontrada principalmente quando há uma degradação, o metabolismo da hemoglobina. Então, ele também forma esses grânulos que têm essa coloração castanho-amarelada, né, e que se deposita ali nas células. Por que, professora, a gente tem a formação da hemosiderina? A hemosiderina, ela aparece quando há depósitos de ferritina, devido à quebra da hemoglobina. Nos hematomas, por exemplo, a gente encontra, por vezes, aquela área roxeada, porque a gente tem ali aquele momento onde há o que? Falta de oxigênio numa área que sofreu uma determinada lesão, e por vezes a gente tem um roxo, um amarelado ao redor, porque ali na área, por exemplo, se for uma pancada, o amarelado seria o que? Da degradação da hemoglobina, que seria a formação ali dos grânulos de hemosiderina. Então, no hematoma, isso é muito clássico. Aqui a gente tem, por exemplo, grânulos da hemosiderina nas células hepáticas. Então, aqui no A, o corte corado com a hematoxilina e eosina. Então, a gente consegue visualizar essa cor mesmo do grânulo, que é o castanho amarelado. Então, o castanho dourado. E aqui em B, esses depósitos de ferro da ferritina, que são evidenciados por um processo de uma coloração especial, que aqui é a reação do azul da Prússia para corar exatamente essa ferritina. Então, demonstrando que, de fato, aí seriam esses depósitos de hemosiderina. Bom, em relação à
calcificação. O que é isso, professor? Uma calcificação patológica. Então, a calcificação patológica seria uma deposição anormal dos sais de cálcio, juntamente com pequenas quantidades de ferro, magnésio, chumbo e outros minerais nos tecidos. Então, a gente não pode confundir, por exemplo, o processo da calcificação com o processo, por exemplo, da ossificação. São processos completamente diferentes. Aqui é aparecimento de cálcio, onde não deveria existir esse aparecimento. Então, a gente tem duas variedades de calcificação patológica, o que nós chamamos de calcificação distrófica e a calcificação metastática, de características. Na calcificação distrófica, o metabolismo do cálcio aqui ele está normal, mas ele vai começar a se acumular tanto em tecido lesionado como tecido morto. Então, se o tecido está morto ou está lesionado, por exemplo, em casos de necrose, você tem a presença de uma calcificação. Na necrose caseosa, a gente inclusive observa isso muito bem. Então, a gente aí refere-se a uma calcificação distrófica. Então, nesse caso aí, ele pode causar disfunção de um órgão. Já na calcificação metastática, existe uma hipercalcemia com deposição de cálcio em tecido que é normal. E uma outra coisa, pelo próprio nome já diz, a metastática, então pode acontecer em diversos tecidos, pode metastatizar, quer dizer, pode disseminar por todo o corpo. Isso acontece por quê? Porque existe uma hipercalcemia, vamos lembrar lá das aulas de fisiologia. Então, porque pode ter um aumento de paratormônio, uma destruição do osso. Se tem destruição do osso, você tem liberação de cálcio para a corrente sanguínea e aí ele pode se instalar, se depositar, se acumular em outras partes, em outros órgãos. Nós temos distúrbios também relacionados à vitamina B. Vamos lembrar que o metabolismo da vitamina D ela está estritamente relacionado com o metabolismo do cálcio e na questão também da insuficiência renal. Aqui, por exemplo, nós temos uma calcificação distrófica, onde a gente pode observar a presença, olha, de cálcio na região valvar, causando uma estenose dessas válvulas, quer dizer, um estreitamento dessas válvulas. E aqui, olha o que a gente falou, a área de necrose caseosa, a área de destruição tecidual, no caso de uma tuberculose. Então, aqui a gente tem essa área, né, completamente destruída, não tem contorno celular, a gente não consegue visualizar contorno de célula, então, que é característico, inclusive, da necrose caseosa. Mas observem que a gente consegue observar aqui nessa micrografia o acúmulo de cálcio nessas áreas. Tá? Alguns patologistas, inclusive, eles, quando relatam essa questão da calcificação em alguns órgãos, quando eles fazem autópsia, por exemplo, e fazem um corte no órgão que tem a calcificação, eles sentem como se fosse aquele o rangir da faca, né? Porque é como se você estivesse ali cortando um osso, tá? Lembrando novamente que calcificação, eu dei o exemplo, fiz analogia, mas calcificação e ossificação são processos que são diferentes. Aqui a gente fala em calcificação patológica. Então, gente, novamente, essa foi a nossa aula, as referências são as mesmas das aulas anteriores, eu espero que vocês tenham gostado, estudem, obrigada pela atenção de vocês em relação à aula e a gente se encontra num próximo conteúdo, numa próxima aula. Até lá!